Bom dia, paz do Senhor Jesus. Pode deixar um pouquinho que eu vou. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Amém? Quero convidar vocês, né? Nós fazermos uma oração para nós começarmos, né? O estudo da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos e convidar, né, Jesus a fazer presente conosco nesta manhã. Não somente nesta manhã, mas durante o dia, né? Que Jesus ele possa estar presente conosco. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, ele venha, né, manifestar a glória dele nessa manhã nas nossas vidas, em nome de Jesus. Querido Deus, aqui estou, Jesus, diante da tua presença, nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Quero apresentar ao Senhor a minha vida, a vida, Senhor, daqueles que estão nesta manhã, aleluias, nos ouvindo. Ó Deus, que a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, ela venha ser real conosco, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, venha nos dar graça, venha nos dar sabedoria, o entendimento, ó Pai, para entendermos e compreendermos a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos ensinar, aleluias, venha nos orientar nessa manhã dentro da palavra do Senhor.
que possamos aprender com o Espírito Santo do Senhor, a tua palavra Deus, aleluia, que traz em nós mudança de vida, que traz em nós cura, que traz em nós libertação, que traz em nós esperança, paz, fé. Deus, em nome de Jesus, nós buscamos a tua face nesta manhã e dizemos para o Senhor que tu és lindo, que tu és poderoso, que tu és bondoso, que tu és misericordioso, que tu és um Deus glorioso. Deus, nós amamos o Senhor. Meu Deus, eu te amo, eu te adoro, Senhor. E toma, ó Deus, nesta manhã nossa mente cativa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Hoje, nós vamos estar falando sobre o livro de Romanos, no capítulo 5, que vai falar sobre a justificação pela fé e paz com Deus. Então você, você abre sua Bíblia aí em sua casa para você acompanhar a leitura da palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa é um só, morreram muitos mais. A graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação.
Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por um meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. Ó, os irmãos, tenham paciência comigo, porque, vamos lá estudar a palavra do Senhor. Então, aqui no capítulo 5, nós vamos falar sobre a justificação pela fé com Deus, E ontem nós tivemos o estudo com o pastor Cássio, que ele falou sobre Abraão, que é justificado pela fé. E hoje nós iremos falar sobre a justificação pela fé e paz com Deus. E fazendo os estudos aqui, então eu trouxe para nós o que é justificação. Pegando lá no dicionário bíblico, está falando assim, que a justificação é a ação divina por meio da qual o Senhor Deus nos traz em relacionamento justo com Ele. Então, é uma ação divina, por meio do qual o Senhor nos traz um relacionamento justo com Ele. Significa justificar e declarar alguém inocente. A justificação, ela não é um processo, ela é um ato. Jesus, ele veio com esse propósito de trazer a redenção para o homem. Esse propósito é de pagar um resgate para quê? Para libertar da escravidão. Então, o propósito de Jesus é trazer a redenção para o homem, de pagar um resgate para libertar o homem da escravidão do pecado. E aqui vai dizer assim, por que justificado pela fé? Por que a fé? Porque a fé, ela significa o quê? Crer, confiar firmemente ao Cristo crucificado, ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, nós somos justificados pela fé. Nós iremos viver pela fé. Então, nós precisamos confiar firmemente em Cristo, no Cristo crucificado. Nós precisamos ter essa confiança no nosso Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. E nós vamos falar também sobre um pouquinho da paz com Deus. Ou seja, paz com Deus não é um sentimento, mas é o que? Um relacionamento, é uma intimidade com Deus. Paz no hebraico é shalom. Eu vou falar umas palavras aqui e o pastor Raul, nosso professor, vai escrevendo aí para o pessoal ver como é que para ver se eu estou falando certo. Paz no hebraico, Shalom, o significado básico shalom é harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar com êxito. Ou seja,
paz com Deus, né? Não é um sentimento, como eu já falei aqui, é um relacionamento, é uma intimidade. Então, esse relacionamento, essa intimidade, ela vai gerar o quê? Uma paz com Deus, né? Então, nós vamos ter o quê? Através dessa paz com Deus, nós vamos ter harmonia, nós vamos ter plenitude, nós vamos ter uma firmeza, ou seja, um bem-estar com êxito. No momento em que nós estamos passando, mediante a dificuldade que o mundo está passando, né? Vamos dizer, com esse coronavírus, nós precisamos ter paz com Deus. Nós precisamos de ter um relacionamento com Deus. Para quê? Para que nós possamos gerar em nós intimidade. E essa intimidade que vai nos fazer ter a paz com Deus. Vai gerar em nós harmonia e vai gerar em nós um bem-estar com Deus. Então é preciso de um relacionamento para nós termos a paz com Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho do versículo 3 ao 5, que diz assim... e não somente isto, mas também, e não somente isto, a minha Bíblia, achei, e não somente isto, mas também da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se o som não estiver bom, o volume, os irmãos, fala aí que o pastor Alexandre vem cá corrigir, tá bom? Vamos lá. Tribulação. No grego, tá lá assim, ó, tílips, pastor Raul escreve aí, significa pressão. Ela vem do latim tribulum, um lugar onde se descansava o trigo, separando o grão da palha. O tribulum era uma peça pesada de madeira com os cravos de metal, usada para debulhar os cereais. Ao se arrastar sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Quando nós cristãos passamos por tribulação, e dependemos da graça de Deus, as dificuldades ela vai nos purificar e nos ajuda e vão nos ajudar a eliminar as falhas, ou seja, vão nos ajudar a eliminar aquilo que não é bom, aquilo que não presta, né? A tribulação na vida do salvo não vem para destruir, mas para quê? Para purificar. Ela vem para nos purificar. Ela não age contra nós mesmos, mas age ao nosso favor. Por meio da tribulação, Deus ele esculpe, né? Ele molda em nós a beleza dele. Por meio da tribulação, Deus ele vai moldar em nós a beleza de Cristo. Ele vai forjar em nós o quê? O seu caráter. Ou seja, ela não vem para nos tirar paz. Ela vem para forjar em nós o nosso caráter. A tribulação, ela vai produzir o quê? A paciência em nós. Então, ela gera paciência triunfadora. Não poderíamos exercer a paciência sem o sofrimento. Sem este, não haveria a necessidade de paciência. Então, para gerar em nós a paciência, é preciso o quê? Da tribulação. Precisamos passar por tribulações, né? Por problemas, por lutas, até mesmo por dificuldades. Porque vai gerar em nós um caráter de Cristo, né? A beleza de Cristo será gerada em nós e vai produzir em nós um fruto que é o quê? A paciência. Muitas Bíblias vai estar escrito também a perseverança. Paciência nasce do sofrimento. A paciência ela nasce do sofrimento. A palavra grega upomone, tá? Significa paciência triunfadora. Trata-se de uma paciência
vitoriosa, que não se entrega nem é passiva, mas triunfa alegremente diante das intempéries da vida. Olha, é muito interessante isso aqui. Nós precisamos viver isso aqui nas nossas vidas. Olha, a paciência, ela significa que é uma paciência triunfadora. Queridos, é muito bonito isso aqui. Trata-se de uma paciência vitoriosa. Ou seja, na paciência nós vamos adquirir vitória. Vamos adquirir vitória, vamos adquirir aquilo que nós estamos esperando em Deus. Ou seja, não se entrega, nem é passiva, mas é triunfa alegremente diante das intempéries da vida, diante dos problemas da vida, diante das tribulações, diante das dificuldades. No Salmo 119, no versículo 71, Davi, ele afirmou que foi bom passar pela aflição. Vamos ler. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse o seu decreto. Tá vendo? Jó, a passagem de Jó, ele vai nos declarar que antes do sofrimento, ele conhecia a Deus só de ouvir. Vamos ler lá, Jó 42, 5. Com os meus ouvidos ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Tá vendo? Glória a Deus. Por meio do sofrimento, ele pôde contemplar ao Senhor. Ou seja, antes do sofrimento, Jó, ele só conhecia Deus através de ouvir, né? Mas depois de tudo aquilo que ele passou, ele conheceu a Deus através do quê? Do seu sofrimento, né? Que ele teve ali que adquirir uma grande paciência para ele ser vitorioso. E ele foi vitorioso. Então, muitas das vezes não, né? Nós precisamos conhecer Deus, conhecemos a Deus a cada dia mais e mais através de quê? Da nossa paciência, através das dificuldades, dos problemas, das aflições que passamos, nós conseguimos conhecer a Deus, porque nós nos achegamos mais até Deus, nós buscamos em Deus, nós precisamos estar em Deus, né, para conhecermos mais a Ele, e através disso tudo adquirimos o quê? A paciência, né? E não vamos conhecer a Deus somente de ouvir, né? De ouvir o que as pessoas falam a respeito de Deus, o que elas conhecem a Deus, mas vamos conhecer a Deus através das nossas provações, através das nossas tribulações, que vai gerar em nós paciência, aonde nós iremos conhecer a Deus. E sabendo que a paciência, né, ou a perseverança produz o quê? A experiência. A experiência, a palavra grega dokime, traduzida por experiência, significa literalmente algo provado e aprovado. Essa palavra era usada para descrever o metal submetido ao fogo do candeeiro, com o propósito de remover-lhes as impurezas e torná-lo metal provado, legítimo e puro. A palavra dokime, portanto, significa caráter provado e aprovado como resultado de um teste de julgamento. Um bom exemplo disso é a experiência vivida por Davi. Davi, ele não quis a armadura de Saul, porque nunca havia provado. O que Paulo nos está ensinando é que não devemos ter uma fé de segunda mão, né? Ou seja, nós não devemos ter uma fé com a fé das pessoas, espelhada naquilo que as pessoas têm passado, né? Porque nós devemos ter a nossa fé, né, com a experiência com Deus. Uma experiência com Deus vai gerar em nós o quê? Uma fé. Porque aqui a palavra vai dizer que dokime
significa um caráter provado e aprovado com o resultado de um teste. Ou seja, nós iremos passar por algo, né, que vai gerar em nós paciência, ou seja, o resultado de um teste vai gerar em nós uma experiência. E esse resultado, ele vai significar se o nosso caráter ele é aprovado ou não. Um exemplo disso, igual nós falamos aqui, foi de Davi. Então, nós precisamos gerar em Deus a nossa fé. Nós precisamos ter em Deus a nossa própria fé, não com a fé de outros, de ouvir os outros falar, eu tenho fé porque eu ouvi a pessoa falando, aconteceu isso, não. A fé nossa tem que ser gerada através de nós em Deus, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com aquilo que nós passamos. Assim, aí eu vou falar algo aqui para os irmãos assim, ó. Assim como o fogo purificador do ourives livra o ouro e a prata das impurezas, que no estado natural a ele aderem também paciente resignação ou perseverança dos filhos de Deus o purifica. Olha, quanto mais o ouro ele é colocado no fogo, queimado no fogo, mais bonito ele vai ficando. Tanto o ouro quanto a prata, ele vai sendo queimado ali, né? Então ele vai sendo o quê? Purificado, né? Então as impurezas ali vai saindo e ele vai se tornando o quê? Mais bonito. Então assim somos nós. Quanto mais provados, seremos aprovados por Deus. Quanto mais passarmos por tribulação, quanto mais passarmos por lutas, nós iremos ser provados. Nós seremos purificados por Deus. Ou seja, nós seremos mais, cada dia mais e mais purificados por Deus e nos tornamos iremos até nos santificar em Deus. Então, queridos, nós não devemos conhecer a Deus apenas no ouvir falar de Deus, mas devemos conhecê-lo pessoalmente, profundamente, experimentalmente. Nós devemos conhecer a Deus. Então, nós devemos conhecer a Deus, né, na profundidade do momento que passamos, né, no momento das provações, nos momentos das lutas, que nós iremos adquirir a nossa experiência com Deus, né? Que o nosso falar de Deus, ele venha a ser pessoalmente, do nosso conhecer a Deus pessoalmente, não de conhecer a Deus pelo que as pessoas dizem, né? Pelo que elas conhecem a Deus, pelos testemunhos que elas têm por elas conhecer a Deus, não, mas que nós vamos ter uma experiência profunda com Deus e nós vamos conhecer a Deus através da nossa experiência. E a experiência, ela produz o quê? A esperança. Esperança essa não é uma esperança vaga e nem vazia. É uma esperança segura que não nos decepciona e nem nos deixa envergonhados. O apóstolo Paulo, ele diz que o fundamento sólido sobre o qual descansa nossa esperança de glória é o amor de Deus. Olha, que essa esperança na nossa vida, ela não venha ser vazia. Que essa esperança, ela venha a ser segura, porque nós não iremos nos decepcionar e nem nos envergonhar. Sabe por quê? Porque a nossa esperança é a glória, é o amor de Deus. Então, a nossa esperança é a vinda de Jesus. A nossa esperança é Cristo, é a volta de Cristo. A nossa esperança é o céu. Então, vai valer a pena nós passarmos por tudo isso. Vai valer a pena nós passarmos por tribulação, nós passarmos pelas dificuldades, pelas tribulações, que vai gerar em nós paciência. E essa paciência vai gerar em nós o quê? A experiência. E através dessa experiência vai vir o quê? A
esperança, que é a glória de Deus, que é poder estarmos com Deus. Quando Jesus voltar, sabemos que nós iremos, aleluias, nos encontrarmos com Ele. Então vale a pena nós passarmos por tribulação. Essa tribulação vai gerar em nós um caráter aprovado por Deus. Vai nos aprovar e vamos ser aprovados por Deus, aleluias, que vai nos trazer a esperança da glória de Deus, que nós estamos com Cristo naquele grande dia, em nome de Jesus. No versículo 5, na parte B, até o 9, deixa eu ler aqui para os irmãos aqui. Versículo 5, da parte B até o 9. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui nós vamos ver aqui sobre o derramamento do amor de Deus. O amor de Deus em nosso coração. Nós cristãos, né? Os cristãos, eles experimentam o amor de Deus em seus corações pelo Espírito Santo. Especialmente em tempo de aflição, né? Aí nós conseguimos, né, sentir mais, conseguimos, né? Em tempo de aflição nós somos mais sensíveis, então nós conseguimos no tempo de aflição experimentar mais, né, especialmente o amor de Deus. E essa experiência sempre presente no amor de Deus, que nos sustenta e nos assegura que a nossa esperança da glória futura não é ilusória. A volta de Cristo para nos buscar é certa, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso aqui. Então, o amor de Deus em nossos corações, ele vem sobre nós, né? Através do quê? Do Espírito Santo, especialmente em tempos de aflições. Então, no tempo de aflição, né, o Espírito Santo, em todo o tempo o Espírito Santo, ele está ali do nosso lado. Mas no tempo de aflição, nós sentimos o amor de Deus derramado sobre o nosso coração através do Espírito Santo, né? Através do choro, ele nos traz paz, ele nos traz consolo, ele nos consola, ele nos alegra, né? Glória a Deus. Então, a nossa esperança da glória futura, ela não é ilusória. É a volta de Cristo nos buscar, em nome de Jesus, é certo. Lá em João 14:3 diz assim: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo para que onde eu estou, estejai vós também. Glória a Deus, aleluias. O amor de Deus é imerecido. Ou seja, a graça de Deus é imerecida, né? Favor imerecido. A causa do amor de Deus não está no objeto amado, mas nele mesmo. Cristo não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Ao contrário, Paulo diz que éramos fracos. No capítulo 5, no versículo 6, ele diz que nós éramos fracos, ímpios. No versículo 5 e 8, ele vai dizer que nós éramos pecadores. E no 10, ele vai dizer que inimigos. Embora fôssemos merecedores do jugo divino, ele graciosamente derramou em nosso coração o seu imenso amor. Glória a Deus. Paulo, ele já havia provado que na cruz Deus revelou a sua plena justiça. Romanos 3, 25 e 26. Agora, ele afirma que na cruz Deus revelou
seu abundante amor. Romanos, capítulo 5, verso 8. O amor de Deus, ele não é apenas um sentimento, ele é uma ação. O amor de Deus, o amor não consiste em palavra, é uma dádiva. O amor não é uma dádiva qualquer, mas uma dádiva de si mesmo. Deus deu seu Filho, ele deu tudo, ele deu tudo de si mesmo. Deus não amou aqueles que nutriam o amor por ele, mas aqueles que viraram as costas. Deus amou, aleluias, quem era inimigo, né? O amor de Deus, ele alcançou a todos, não somente aqueles, né, que amam a Deus, mas aqueles também que se tornam inimigos de Deus. No versículo de 12, agora nós vamos ler lá em 12 ao 14. Nós vamos falar a partir do 12 ao 14. Não vou ler por causa do tempo. Vai falar sobre a história aqui, ó. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Glória a Deus. Aqui está falando assim, ó, na história humana, o pecado ele foi introduzido pela queda de Adão, né? Lá no início, lá no Jardim do Éden. O pecado é uma conspiração contra Deus. É a transgressão da lei. Olha, o pecado ele é um ato de rebeldia e desobediência a Deus. A morte é como o outro lado do pecado. Onde vive o pecado, a morte vive no pecado. Onde o pecado reina, ele reina pela morte. Romanos 5, 21. Então, quando o pecado ordena a sua... Romanos 5, 21, vai estar falando assim, ó. Quando o pecado ordena a sua moeda, corrente de pagamento é a morte. Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado, ele traz morte, né? Morte espiritual. O pecado, ele é a transgressão da sua lei. É um ato de rebeldia, um ato de quê? De desobediência a Deus. Então, pecado, ele provém no homem morte espiritual. Então, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Em Adão, todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Em Adão, todos morreram. 1 Coríntios 15, 22. Vamos lá, vamos ler lá rapidinho. 1 Coríntios 15, 22 vai dizer assim, ó. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos vivificados em Cristo. Ou seja, né, em Adão todos morreram, né? Todos pecaram e todos morreram por causa do pecado. Mas aí ele vai falar assim, ó. Mas em Cristo mas também todos serão vivificados em Cristo. Em Cristo há vida, né? Qual tipo de morte entrou no mundo? Pelo pecado, né? Qual tipo de morte que entrou no mundo? Essa morte entrou pelo pecado. Morte física, que é o quê? A separação entre a alma e o corpo. Está escrito lá em 2 Coríntios 5:8. Depois você lê. Morte espiritual é a separação entre o ser e Deus, devido a um ato de desobediência. Romanos 7, versículo 9. Morte eterna é a separação irremediável e eterna entre o homem e Deus.
Trata-se da ida da alma e do corpo para o inferno. Mateus 10, 28. Então, o pecado, né, o tipo de pecado que entrou no mundo pelo pecado, ele traz morte física, morte espiritual e morte eterna. No versículo 6, né, versículo do 15 ao 9, vai estar dizendo assim, deixa eu ver aqui, para me ler aqui, eu acho que dá tempo de eu ler aí. É um pouquinho grande, né? O versículo do 5, né, do 15 ao 9, vai falar sobre: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos mais, a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornam pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. O pecado de Adão, ele trouxe aqui julgamento sobre toda a raça humana. Nele caímos e nele fomos julgados. No entanto, a graça é dada do pecado de todos, dos pecados de todos. Quando Cristo, como nosso representante, fiador, foi à cruz, todas as nossas transgressões foram lançadas sobre ele. Jesus, né, Cristo, ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. Ou seja, ele foi feito pecado por nós. Aí, eu quero, né, abrir um parênteses aqui, que foi o único momento em que Deus e Jesus se afastaram por causa do pecado. Ou seja, Deus, ele se afastou, né, de Jesus aquele momento ali, porque Jesus, ele se fez pecado por nós. E o pecado, ele afasta, né, o homem de Deus. Então, aquele momento ali que Cristo, né, Jesus, ele se fez pecado por nós, foi o momento em que Deus se afastou dele. E Cristo, ele foi ferido, né? Ele foi ferido de Deus e moído e traspassado por nossa iniquidade. Para o quê? Para nos dar a justificação. Isaías 53, vamos ler lá. Isaías 53, no versículo 4 e 5, vai nos dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por filho, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, né? Então, para Deus, Cristo, né? Ele nos justificou sobre a cruz. Glória a Deus por isso. Aleluia. Lá no versículo 20 e 21, né? Ele vai nos falar assim, ó: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, então aqui, né, nós aprendemos hoje que aonde superabundou o pecado, a fim de que o pecado reinou, onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então hoje nós aprendemos aqui, né, no capítulo 5 de Romanos, né, o que é justificação, o que é ser justificado pela fé, sobre a paz com Deus. Aprendemos sobre falamos um pouco sobre a tribulação, né, que produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, né? E aprendemos que por meio da tribulação, né, nós somos aprovados e provados por Deus, né? E aprendemos também que por meio disso tudo vai nos gerar o que? A esperança da glória, que é o que? A vinda de Cristo, que é o céu que nos espera, né? Então essa é a esperança que nós temos. E também falamos, né, sobre o derramamento do amor de Deus em favor das nossas vidas, né? Deus ele não poupou o seu filho, né? Deus ele não poupou o seu filho, ele entregou o seu melhor, que era Cristo Jesus, né, para morrer por nós, para derramar o seu sangue ao meu e ao seu favor ali na cruz do Calvário. Então, glória a Deus que é o terceiro dia, né, Jesus ele ressuscitou. E a palavra, né, e nós aprendemos aqui que a volta de Cristo, ela é certa, né? Então, e Jesus ele nos diz que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, né? Então onde Jesus está, nós iremos estar também. E falamos também, né, sobre o pecado, né? Que o pecado ele entrou na humanidade, né? Ele foi introduzido na humanidade através, né, do pecado de Adão, ou seja, começou lá no jardim do Éden. Então o pecado ele gera morte, mas em Cristo há vida. Então nós somos justificados por Cristo. Então o pecado ele traz separação entre o homem e Deus. Então mediante tudo isso aqui, o que nós podemos aplicar na nossa vida, né? Nós podemos aplicar que em Cristo, em Jesus, nós precisamos ter paz com Deus, nós precisamos ter fé em Deus, nós precisamos ter uma vida de renúncia, né? Que a vida de renúncia é o quê? É renunciar o pecado, aquilo que traz morte espiritual, né? Que nós falamos sobre morte espiritual, morte eterna e morte física, né? Então nós precisamos ter essa renúncia, né? Então vivemos uma vida em santificação. Nós já somos justificados por Cristo. O sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário já nos justificou. Então nós precisamos ter uma vida de renúncia para que possamos estar em Cristo, né? Da forma que Ele nos quer, possamos estar em Cristo com a nossa vida em santidade com Ele, né? E sabemos nós que Jesus, né? Ele se tornou pecado por nós, Ele se fez pecador por nós. Então, por amor a Cristo, por amor a esse sacrifício, né? Por amor àquilo que Jesus fez por nós. A palavra, né, a Bíblia diz que a graça, né, o amor de Deus, a graça, é o favor não imerecível. Nós não merecemos, né? Nós não merecemos aquilo que Cristo fez por nós. Mas o Senhor Jesus, né, por esse amor tão grande, por essa graça tão grande derramada ali na cruz do Calvário, né, esse amor nos alcançou e nós somos justificados por Ele e sabemos que iremos morar com Ele no céu. Amém? Eu quero aqui, né, agradecer, né, o pastor Jefferson, né, o nosso pastor presidente,
por essa oportunidade, por essa confiança, né, que Ele tem nos dado aí. E também agradecer ao pastor Raul, né, também pela confiança que sempre tem nos dado. Quero aproveitar também e agradecer meu esposo, né, que me apoiou, estava tentando fugir, mas ele me deu uma forcinha aí. E é isso aí, eu espero ter alcançado a expectativa, né, dos irmãos através desse estudo, né, assim, tentei passar para os irmãos aquilo que eu aprendi aqui, né, mas a gente fica meio nervoso, mas é normal. Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, que esse domingo venha ser um domingo abençoado por Deus, em nome de Jesus, que a presença do Senhor seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Então eu quero orar por vocês, em nome de Jesus, abençoando o seu dia. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar a cada um, meu Pai, nesta manhã que está ali nos assistindo. Deus, venha derramar a tua graça, venha derramar, Senhor, em nome de Jesus, a paz do Senhor, em nome de Jesus, que cada um, Deus, de nós possamos ter paz com o Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a cada dia com o Senhor, nas lutas, nas dificuldades, que nós possamos estarmos, ó Deus, mais perto do Senhor, que nós possamos nos achegar mais perto de Ti, sabendo, ó Pai, que no Senhor há esperança da glória, há um céu que nos espera. Sabemos, ó Pai, que neste mundo nós teremos aflição, sim, mas o Senhor Jesus venceu, nós também iremos vencer, em nome de Jesus. Pai, que a cada dia nós possamos gerar, Senhor, um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, que vai nos trazer, Deus, que vai nos levar a ter a paz com o Senhor, que vai nos levar a ter a harmonia com o Senhor, que vai nos levar, Senhor, a ter uma vida, Senhor, com êxito no Senhor, em nome de Jesus. Deus, que nesta manhã, Pai, venha ser uma manhã vitoriosa, venha ser uma manhã, Pai, triunfante, Deus, que cada um dos teus servos que tem passado por tribulação, Deus, que no nome de Jesus, que essa tribulação venha adquirir, Pai, a paciência, e a paciência a esperança, Deus, em nome de Jesus. Deus, que venha produzir, Pai, em nome de Jesus, uma triunfante vitória, Pai, em nome de Jesus, uma paciência triunfante, uma paciência vitoriosa no Senhor, em nome de Jesus, porque a nossa esperança está em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de nós para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz. Amém? Glória a Deus.